Eu devia ter ignorado aquela ligação. Eu penso nisso quase todos os dias agora, principalmente à noite, quando a casa está silenciosa demais. E o barulho do relógio parece mais alto que meus próprios pensamentos. Naquela época, minha vida era normal, ou pelo menos eu achava que era. Eu tinha 33 anos, morava com o meu marido, o Rafael, numa casa simples, numa rua calma, daquelas que todo mundo se cumprimenta, mas ninguém realmente se conhece. Eu trabalhava em casa, freelancer, passava horas no computador. A sala era meu escritório, a mesa improvisada, uma planta quase morta no canto e uma janela que dava direto para a rua, naquela manhã em específico. Tudo parecia igual a qualquer outra. Eu acordei antes do Rafael, como sempre. Fiz café, preparei o sanduíche dele. Deixei a marmita pronta e sentei na ponta da cama, ficando olhando ele dormir. Ele era bonito. Ainda é, quando dorme, com o rosto tranquilo, sem as marcas de cansaço, sem os silêncios estranhos. Naquela época, eu já sentia algo diferente nele, mas eu fingia que não. Ele levantou atrasado, correu para o banheiro e eu fiquei na cozinha, ouvindo o chuveiro ligado e o rádio ligado baixinho. Tinha uma apresentadora falando sobre relacionamento, sobre pessoas que escondem segredos. Eu desliguei. Se você chegou até aqui, já vai clicando no botão de se inscrever e ativando o sininho para não perder as próximas histórias. Ficou de pé, mexendo no celular, com a testa franzida. Eu perguntei se estava tudo bem. Ele disse que sim, mas não me olhou nos olhos. Só guardou o celular no bolso. Falou que o chefe tinha mandado mensagem, que talvez ficasse até mais tarde no trabalho. Eu só balancei a cabeça. Disse que tudo bem, mas eu senti, ali, um pequeno nó no peito. Ele saiu. Eu ouvi o portão bater. A rua ficou em silêncio. Eu respirei fundo. Peguei minha caneca de café, sentei na frente do computador e abri os arquivos que eu precisava revisar. A manhã foi passando devagar. O som das teclas, o barulho distante de caminhão de lixo, um cachorro latindo na casa da vizinha. Tudo normal, sem suspense, sem drama, só a vida acontecendo. Até o telefone tocar. Era o telefone fixo. Quase ninguém ligava nele. Eu até estranhei o som. Demorei alguns segundos para entender de onde vinha. Levantei, fui até o corredor. Olhei para o visor do aparelho. Número desconhecido. Eu quase não atendi. Eu quase voltei para minha mesa. Me deu aquela preguiça automática. Eu pensei que era cobrança. O telemarketing. Eu pensei em ignorar. Eu devia ter ignorado. Mas eu atendi. Minha voz saiu calma. Alô, do outro lado. Um silêncio curto, quase como se alguém estivesse juntando coragem. E então, uma voz de mulher, baixa, cansada, com um tom estranho. Perguntou meu nome. Eu confirmei. E ela ficou quieta por mais 2 segundos. Esse pequeno tempo, até hoje, ecoa na minha cabeça. Ela respirou fundo e perguntou, com uma calma que me arrepiou: Você é a esposa do Rafael? Eu senti um frio na barriga. Não era o jeito normal de alguém perguntar. Parecia mais uma confirmação, como se ela já soubesse a resposta e só estivesse marcando um ponto final. Eu disse que sim, que era. Perguntei quem falava. Ela não respondeu de imediato. Eu ouvi um barulho de carro, porta batendo, um som distante. Parecia estar na rua ou num estacionamento. Tinha vento batendo perto do telefone. Quando ela voltou a falar, a voz dela estava diferente, mais firme, mais dura. Ela disse uma frase simples, mas que abriu um buraco no chão embaixo de mim. Então, você precisa saber. Meu coração começou a acerar. Minha mão tremeu. Eu encostei na parede do corredor, como se meu corpo tivesse entendido antes da minha mente, que nada seria igual depois daquela ligação. Eu perguntei saber o quê. Ela respirou de novo, como alguém que não quer estar ali, mas não tem mais volta.
Eu estou com o Rafael. Eu travei. Por alguns segundos. Eu não consegui falar nada, nem respirar direito. Eu ouvi minha própria respiração no ouvido, pesada. A voz dela continuou. Há quase um ano. Eu olhei para o relógio pendurado na parede. Era 10h30 da manhã, de uma terça-feira comum, um horário sem drama, sem clima de filme, mas foi ali, naquele momento banal, que minha vida inteira virou outra coisa. Eu ri, por reflexo, um riso nervoso, sem graça. Eu perguntei se aquilo era uma brincadeira. Ela não riu, não mudou o tom. Ela só disse meu nome de novo, devagar, como se estivesse sentindo pena. Ela falou detalhes simples, que me tiraram qualquer dúvida. O modelo do carro do Rafael, uma cicatriz pequena que ele tem nas costas, que quase ninguém conhece. Um hábito dele de dobrar a barra da calça quando está ansioso. Meu corpo foi ficando gelado. Eu me sentei no chão do corredor, segurando o telefone com tanta força que minha mão doía. Eu não conseguia raciocinar direito. Eu não conseguia montar as peças ainda. Mas uma coisa eu já sabia. Aquele dia não ia terminar como todos os outros. Eu perguntei quem ela era. Ela disse o nome, um nome comum, que eu nunca tinha ouvido antes. Pelo menos era o que eu achava. Ela contou, numa calma irritante, que conheceu o Rafael no trabalho, que começou como amizade, que ele reclamava do casamento, que dizia que eu era fria, distante, que não entendia ele. Aquilo doeu, porque era o contrário. Eu sempre fui a que sentia demais, a que via demais, a que guardava demais. Eu comecei a negar, a rebater. Eu disse que ele não poderia, que ele não era assim, que ele sempre foi certinho. Ela não discutiu. Ela só soltou outra frase. Você quer provas? Eu travei. Senti vontade de desligar, de fazer aquele som parar, de fingir que nada daquilo tinha acontecido. Mas o problema da curiosidade é que ela é mais forte que o instinto de proteção. Eu respirei e disse que sim, que queria provas. Ela perguntou se eu conhecia um número específico. Ela falou devagar, dígito por dígito. Era um número que eu já tinha visto, várias vezes. E eu nunca tinha dado importância. Eu reconheci. Era o número que ligava para o celular do Rafael, à noite, com frequência, e que ele sempre dizia que era do chefe, na hora. Um filme passou na minha cabeça, todas as vezes que eu vi o nome chefe brilhando na tela, todas as vezes que ele levantava da mesa, ia para o quintal, atendia falando baixo, voltava com um rosto diferente. Eu não liguei os pontos antes, ou talvez eu tenha ligado, e só tenha fingido que não. Ela disse que era o número dela, que ele nunca salvou com o nome verdadeiro. Eu senti uma onda de náusea enquanto ela falava. Eu já não conseguia mais ouvir tudo com clareza. As palavras vinham em blocos, pulavam partes, se perdiam no meio do barulho do meu sangue. Até que ela perguntou: Você nunca desconfiou? Essa pergunta ficou ecoando, como uma acusação, como se a culpa fosse minha, por não ter visto. Eu pensei em responder, em dizer que não, mas lembrei de coisas, pequenas, quase invisíveis, que eu tinha guardado num canto da memória. Aquele perfume doce que não era meu, que eu senti na camisa dele há alguns meses. Aquela mensagem que apareceu na tela do celular, com um coração, e que ele apagou rápido, dizendo que era grupo de trabalho. Aqueles sábados que ele começou a fazer hora extra, do nada, depois de 6 anos num emprego que nunca exigiu isso. Eu engoli seco, e pela primeira vez. Eu não consegui me proteger com a mentira confortável. Eu respondi que sim, que talvez eu tivesse desconfiado, mas que eu não queria acreditar. Do outro lado. Ela ficou em silêncio. Depois perguntou se eu queria saber de tudo, de cada detalhe, de como começou, de onde eles se encontravam, de como ele falava de mim. Eu podia ter dito não, eu podia ter desligado, eu podia ter mantido uma parte da minha ignorância intacta, mas eu disse
que sim, foi ali, nesse sim, que eu realmente perdi a vida que eu conhecia. Não foi no dia em que ele me traiu, não foi no dia em que ele beijou outra pessoa. Foi no dia em que eu deixei a verdade entrar. Ela começou a contar, devagar, como se estivesse descascando uma ferida, uma parte de cada vez. Enquanto ela falava, eu sentia algo crescendo em mim. Não era só dor, era algo mais fundo, uma mistura de raiva, vergonha, medo e uma sensação estranha de que aquela ligação não tinha vindo por acaso, porque no meio de tantos detalhes, ela soltou uma frase que mudou tudo. Ela disse que não aguentava mais mentir e que, no fundo, ela não tinha ligado por mim, mas por causa de outra pessoa. E foi nessa hora que eu percebi que a traição não era o maior segredo daquela história. Quando ela falou que não tinha ligado por mim, mas por causa de outra pessoa, eu senti um calafrio subir pela coluna. Eu perguntei do que ela estava falando. Minha voz saiu rouca. Quase não saía. Ela hesitou, engoliu seco. Eu ouvi, do outro lado, o barulho da saliva, a respiração pesada. Ela disse que precisava que eu ouvisse tudo, até o fim, que se eu desligasse, talvez alguma coisa pior acontecesse depois. Eu não entendi, e isso só aumentou o nó na minha garganta. Ela começou voltando ao começo. Disse que conheceu o Rafael numa reunião fora do escritório, num treinamento com outras empresas, que ele parecia calmo, atencioso, que puxou o assunto sobre coisas simples, família, trabalho, rotina. Ela frisou a palavra família. Eu percebi. Ela queria que eu sentisse cada corte, no começo. Era só conversa. Ela me disse isso como se isso amenizasse. Eles trocavam mensagens sobre o trabalho, depois sobre série, depois sobre música, até começarem a falar de casamento. Ela disse que ele parecia triste, que falava que em casa estava tudo frio, distante, que a esposa vivia dentro do próprio mundo, que nada que ele fazia era suficiente. Eu respirei fundo, fechei os olhos. Eu sabia que essa não era para a minha versão. Mas dói ouvir a versão que outra pessoa escuta da sua vida. Ela disse que tinha se aproximado, que tinha virado uma espécie de apoio, que ele desabafava, que mandava áudio tarde da noite, quando eu já estava dormindo. Eu comecei a lembrar das noites em que acordei no meio da madrugada, com a luz do banheiro acesa e ele lá, sentado na privada fechada, com o celular na mão, e um reflexo estranho de luz no rosto. Ele sempre dizia que não conseguia dormir, que estava preocupado com o trabalho. Eu acreditava, ou fingia. Ela seguiu, falou do primeiro encontro fora do trabalho, disse o nome do lugar. Um barzinho discreto, numa rua paralela ao centro, um lugar que eu conhecia de vista. Eu já tinha passado ali com ele, umas 2 vezes, e ele tinha comentado: "Nossa, que bar feio! Nunca entraria aqui." Eu senti vontade de rir e de chorar, ao mesmo tempo. Ela falou da primeira vez que se beijaram, do jeito que ele falava meu nome, como se eu fosse o problema, como se eu tivesse empurrado ele para aquilo. Eu fui perdendo a conta de quantas vezes meu estômago revirou, enquanto ela falava de datas, de horários, de desculpas, até que ela mencionou sobre uma viagem que eu conhecia muito bem. Ela perguntou se eu lembrava quando o Caio Rafael tinha ido para um congresso, na cidade vizinha. 3 dias, 2 pernoites. Eu lembrei. Como esquecer? Naquele fim de semana, minha mãe passou mal. Foi para o hospital. Eu ligava para ele toda hora e ele não atendia. Depois dizia que estava em palestra, que não podia falar, que não tinha sinal. Eu fiquei sozinha, segurando tudo. E no fim do dia, ele ligava rápido, perguntava da minha mãe, sem muita emoção. Dizia que estava cansado, que ia dormir. Na minha cabeça, naquele momento, ele era só um homem comprometido com o trabalho. Hoje, enquanto eu ouvia aquela mulher, eu via outra cena.
Ela disse que tinha ido com ele, que não tinha congresso nenhum, que a desculpa tinha sido boa, porque ninguém desconfiaria. Ela descreveu o hotel, o quarto, até o padrão da colcha da cama, coisas que eu não precisava saber, mas que agora habitam minha imaginação, como se eu tivesse estado lá. Eu apertei o telefone com tanta força que senti meu pulso doer, e mesmo assim, no meio de todo aquele enjoo, ainda baixam. Algo na voz dela me incomodava. Não era só culpa, não era só remorso, era medo. Até que ela parou de falar de traição e começou a falar de outra coisa. Ela disse que no começo era tudo leve, uma aventura, uma estupidez, que ela achava que controlava, que ele também achava. Até que o Rafael começou a ficar diferente. Ele sumia, até com ela. Demorava para responder. Inventava desculpas estranhas. Dizia que precisava ver uma pessoa, que tinha ido resolver algo da família, mas ficava vago, sempre vago. Ela comentou que começou a sentir que não era só a esposa dele que estava no meio, tinha algo mais. Eu travei e perguntei: que algo mais? Ela demorou para responder. Parecia que escolhia as palavras, com muito cuidado. Ela disse que descobriu, sem querer, que eu não era a única que não sabia de tudo. Ela também estava sendo enganada, em outro nível. Eu tentei entender. Ela perguntou se a Mabel conhecia uma mulher com um nome específico. Quando ela falou o nome, um arrepio tomou minha nuca. Era o nome da antiga dona da casa. A mulher que morou ali antes da gente, uma vizinha me contou. Quando nos mudamos, que ela tinha saído às pressas. Depois de uma separação. Eu nunca soube detalhes, nem me importei. Até aquele momento, eu perguntei o que ela tinha a ver com aquilo. A voz da mulher do telefone pesou. Ela disse que o Rafael falava dela, que dizia que tinha sido importante, mas falava tudo no passado. Eu respirei aliviada por um segundo, achando que era uma ex. Até ela soltar a frase seguinte. Ela disse que descobriu que a tal mulher não era só alguém do passado. Tinha mensagens recentes, datas, horários, encontros. Ele estava tentando reatar algo paralelo, ou resolver algo. Era confuso. Ela falou que começou com a vasculhar, que entrou nas redes sociais dele, uma vez, enquanto ele dormia, e viu coisas que não entendeu na hora. Mensagens apagadas, conversas incompletas, registros de ligações para números não salvos. Um deles. Ela anotou. Eu perguntei qual era o número. Ela falou devagar. E eu gelei. Eu conhecia aquele Ray e aquele número. Não do celular, não do trabalho, mas de outra fonte. Era o mesmo número que ligou para nossa casa. Alguns meses depois que nos mudamos. Uma voz de mulher, fraca, perguntando se era ali que o Rafael morava, na época. Eu estranhei, porque ninguém tinha nosso novo número ainda. Só a família e a empresa dele. Quando eu perguntei quem era, ela desligou. Eu comentei com ele. Lembro como se fosse ontem. Ele deu risada. Disse que devia ser trote, ou engano. E o assunto morreu ali. Mas não morreu. Não de verdade. Eu contei isso para a mulher do outro lado da linha. Ela ficou em silêncio, por longos segundos. O tipo de silêncio que pesa. Até que ela falou, baixo, quase sussurrando. Então é pior do que eu imaginei. Meu coração acelerou. Eu comecei a andar pela sala, sem rumo, com o telefone grudado no ouvido. A casa parecia mais apertada, as paredes mais próximas. Eu olhei em volta, como se fosse vê-lo ali, escondido em algum canto. Ela disse que o Rafael vivia com medo desses números, que ele deixava o celular no silencioso, só por causa de um em específico, que quando tocava, ele empalidecia, saía do ambiente, se trancava no banheiro ou descia correndo a escada de algum prédio. Ela seguiu. Disse que uma vez ele esqueceu o celular com ela, por alguns minutos, e esse tal número ligou, sem nome, sem identificação, só os dígitos. Ela não atendeu, mas tirou um print.
Ela me mandaria depois, se eu quisesse. Quando eu ouvi a sequência completa, meu corpo gelou. Era o mesmo número da antiga dona da casa. O mesmo número que tinha ligado para mim, meses antes. E foi ali, naquele momento, que uma ficha completamente diferente caiu. Eu não estava lidando só com uma traição. Eu estava no meio de uma história que começou antes de mim, antes do meu casamento, antes de eu sequer entrar naquela casa. Eu fiquei em pé no meio da sala, com o telefone colado no ouvido, o coração disparado. O som de carros passando lá fora parecia distante. Minha cabeça tentava entender. Eu repeti o número, dígito por dígito, em voz alta, e cada número parecia um eco de alguma coisa que sempre esteve ali, e eu nunca tinha percebido. A mulher do outro lado perguntou se o eu estava bem. Eu respondi que não, mas também não desliguei. Era como se eu estivesse presa entre querer fugir e querer ouvir tudo. Ela disse que não tinha mais como voltar atrás, que já tinha começado a já me contar, e que o que vinha agora não era sobre ela, nem sobre a traição. Era sobre algo que ele estava escondendo de todo mundo. Eu perguntei o quê, com a voz trêmula. Ela suspirou e começou a falar de uma vez em que ele saiu no meio da noite, do nada. Ela contou que estava com ele, num apartamento alugado, um lugar que eu não fazia ideia que existia, um espaço que ele usava para encontros com ela, e provavelmente com quem mais quisesse. Ela disse que era por volta de meia-noite, que eles tinham brigado, porque ela estava cobrando algo, um compromisso, uma definição, que ele tinha bebido, e o ar estava pesado, no meio da briga. O celular dele vibrou, várias vezes, em sequência, o mesmo número, o número da antiga moradora, do meu antigo trote, do medo que eu ainda não entendia. Ela disse que ele ficou branco, que levantou sem dizer nada, pegou a carteira, a chave do carro e saiu, deixando ela lá, sozinha, sem explicação. Só falou uma frase. Rápida. Eu preciso resolver isso. Ela tentou ligar. Mandou mensagem. Nada. Ele sumiu por 3 horas. Quando voltou, estava diferente, mais quieto, com o seu olhar vazio. Ela perguntou onde ele tinha ido. Ele só respondeu que tinha ido ver uma pessoa, que precisava ajeitar umas coisas antigas e que era melhor ela não se meter. Ela insistiu. Ele se irritou. Falou mais alto. Disse que não aguentava mais ser cobrado de todos os lados, que já tinha problema demais. Eu ouvi aquilo, e um detalhe específico me veio à mente, há alguns meses. Eu tinha encontrado uma caixa no fundo do armário do quarto de hóspedes. Um armário que a gente quase não mexia, cheio de coisas da mudança. Eu estava procurando um jogo de lençol, quando vi. Era uma caixa de papelão, com o nome da antiga proprietária escrito na lateral, em letra cursiva. Era uma caixa que ficou para trás. Quando ela saiu, eu abri, por curiosidade, dentro. Tinha coisas comuns, uma agenda velha, um caderno, algumas fotos de família que eu não conhecia, e uma pasta fina, com papéis. Eu não tive coragem de mexer nos papéis naquele dia. Algo em mim dizia que eu não devia. Então eu fechei a caixa, empurrei para o fundo de novo. Depois que o Rafael chegou do trabalho, eu comentei, falei da caixa. Ele congelou. Por um segundo, o olhar dele endureceu. Ele perguntou onde estava. Eu mostrei. Ele pegou a caixa, disse que ia jogar fora, que não fazia sentido guardar coisa de desconhecido. Eu achei estranho, porque ele sempre foi apegado a papel. Sempre perguntava 2 vezes antes de jogar qualquer coisa, naquela noite. Eu acordei com barulho de papel rasgando. Levantei, fui até a cozinha. Ele estava lá, sozinho, com a caixa aberta, rasgando alguns papéis, outros. Ele colocou numa pasta preta que era dele, quando percebeu que eu estava ali. Ele levou um susto. Sorriu sem graça. Disse que não estava conseguindo dormir e resolveu organizar algumas coisas. Na época, eu voltei para a cama
e ignorei. Mas enquanto a mulher do telefone falava daquela noite dele, saindo correndo, por causa do número da antiga dona, tudo começou a se conectar de um jeito desconfortável. Eu contei isso para ela, cada detalhe, da caixa, da agenda, dos papéis rasgados, do jeito dele, na cozinha, de madrugada. O silêncio do outro lado pesou, por alguns instantes. Só dava para ouvir nossas respirações e o barulho de alguma buzina distante, onde quer que ela estivesse, até que ela falou, com a voz mais baixa ainda. Ele está escondendo algo que aconteceu naquela casa, na minha sala, no meu quarto, onde eu estava naquele momento, com o telefone na mão. Eu engoli seco, olhei em volta, como se esperasse que alguma coisa se revelasse ali, nas paredes, no teto, no chão. Eu perguntei: o que aconteceu? Ela respondeu que não sabia exatamente, mas tinha pistas, coisas soltas. Ela tinha ouvido, numa ligação, ele falando com alguém, provavelmente com a antiga dona. O tom dele era diferente, nem agressivo, nem carinhoso, era tenso. Ela conseguiu lembrar de algumas frases que ficaram marcadas. Você não pode ligar para cá. Você prometeu que não ia se envolver mais. Se você contar alguma coisa, acaba com todo mundo. Eu senti o ar faltar. Minha visão embaçou um pouco. Eu me sentei de novo no braço do sofá. Ela disse que tentou perguntar para ele. Depois, quem era a mulher das ligações? Ele explodiu. Disse que era coisa do passado, coisa resolvida, que não dizia respeito a ela. E sumiu por 2 dias, sem explicar. Quando ele voltou, estava calmo, como se nada tivesse acontecido. Mas desde então, sempre que o telefone tocava, com um número desconhecido, ele ficava rígido. Ela falou que começou a ter medo desse assunto, que sentia que tinha algo errado, algo maior que uma traição, algo antigo. Eu comecei a lembrar de outras pequenas coisas. Quando a gente se mudou, um vizinho, seu Jorge, um senhor que mora na esquina, tinha feito um comentário. Ele falou: com aquele jeito de quem quer contar, mas não pode. Essa casa aí tem história. Qualquer coisa. Se precisar de ajuda, bate lá em casa. Eu ri na hora. Perguntei que história era essa. Ele desconversou. Falou que era coisa de casal que se separa, que dá confusão. Mas o olhar dele dizia mais do que ele deixava sair. Eu ignorei. Achei que era fofoquinha de bairro. Agora, tudo junto, era outra coisa. A mulher do outro lado do telefone me tirou desses pensamentos, quando disse que não tinha ligado só para contar da traição. Que, claro, ela não queria mais ser cúmplice, mas que o real motivo era outro. Ela disse que estava recebendo ligações também, do mesmo número que ligava para ele. A voz de mulher, baixa, firme, perguntando se ela sabia onde o Rafael estava, se ele estava bem, se ele tinha falado alguma coisa. Sobre aquele dia, ela perguntou que dia era esse. A mulher do outro lado nunca respondia, só repetia: você tem certeza que quer se envolver? E desligava. Ela começou a ficar em pânico, porque essas ligações começaram a aumentar, sempre em horário estranho, sempre quando ela estava sozinha. Até que, um dia, a mulher do outro lado soltou uma frase que grudou na cabeça dela e agora grudava na minha também. Você acha mesmo que é a única que ele engana? Eu fechei os olhos, porque a resposta agora era óbvia e dolorosa. Aquela ligação que eu estava atendendo, na minha sala, numa manhã qualquer, era parte de uma teia que começou muito antes de mim e que eu nem fazia ideia de como sair. Foi então que eu perguntei, quase num sussurro: por que agora? Por que me contar tudo isso hoje? A resposta dela veio rápida, quase como se tivesse ensaiado. Porque ontem eu recebi uma coisa, algo que não era para mim, algo que tem o seu nome. Quando ela falou que tinha recebido algo com o meu nome, meu corpo inteiro ficou em alerta.
Eu me ajeitei no sofá. Segurei o telefone com as duas mãos, meu coração batendo tão alto que parecia que a casa inteira conseguia ouvir. Eu perguntei o que era. Ela disse que tinha sido uma entrega, no trabalho, uma correspondência simples, uma carta, sem remetente claro, com o meu nome completo e o sobrenome do Rafael. Eu franzi a testa. Aquilo não fazia sentido. Ninguém sabia do envolvimento dos dois no trabalho. Ele tomava cuidado. Ela também. Eu perguntei se tinha sido ele que mandou. Ela respondeu que não fazia sentido. Que se fosse ele, não faria daquele jeito. E ainda por cima, com o meu nome em destaque. Ela descreveu o envelope. Pardo, com as bordas meio amassadas. Escrito à mão, com letra feminina. Caprichada. Ela disse que hesitou, que pensou em devolver, mas que a curiosidade tinha sido maior. Ela abriu. Dentro. Tinha uma folha dobrada em 3 partes, como aquelas cartas antigas, e uma foto. Ela falou da foto primeiro. Disse que quando viu, ficou gelada. A foto mostrava minha casa, vista de fora, da calçada da frente, na foto. O portão estava meio aberto. Dava para ver a varanda e a sombra de alguém. Atrás da cortina da sala, ela descreveu a pessoa, ou pelo menos a silhueta. Era feminina, pelo cabelo preso, pela postura, parecia eu. Ela respirou fundo e continuou. Mas o mais estranho não era a foto em si, era a data impressa no canto. Um carimbo digital, pequeno, que mostrava o dia. Era uma data de 3 anos atrás. 1 ano antes de eu me mudar para aquela casa. Meu sangue gelou. Eu tentei raciocinar. Aquilo não fazia sentido. Eu não podia estar numa foto, num lugar onde eu ainda não morava, onde eu supostamente nem tinha entrado. Eu perguntei se ela tinha certeza sobre a data. Ela falou que sim, que até conferiu com o celular, com o calendário. Eu comecei a sentir uma sensação estranha, entre o medo e uma espécie de vertigem, como se de repente o tempo tivesse se embaralhado. Ela então falou da carta. Disse que a letra era bonita, organizada, que parecia de alguém que tinha o hábito de escrever à mão. Ela não ia ler tudo para mim, ali, mas ia me contar alguns trechos. Ela respirou fundo e começou. A carta era endereçada a mim, com meu nome no começo, mas o jeito como a pessoa escrevia era como se já me conhecesse, como se falasse comigo há muito tempo. Ela disse que a carta falava sobre a casa, sobre o que tinha acontecido ali, sobre coisas que eu precisava saber, antes que fosse tarde. Eu comecei a suar. Minhas mãos ficaram úmidas. Eu levantei. Andei até a janela, puxei a cortina, olhei para a rua. Tudo parecia normal. O vizinho lavando o carro, um cachorro deitado na calçada, uma senhora passando devagar, com sacolas de mercado. Nada naquele cenário externo condizia com o que eu estava ouvindo. A mulher do telefone repetiu um trecho que tinha ficado na cabeça dela. Dizia assim: "Você não me conhece ainda, mas eu te vi. Antes de você entrar aqui, eu te vi parada na frente do portão, com uma expressão que eu nunca vou esquecer. E eu sabia, naquele dia, que ele ia fazer com você o que fez comigo." Eu apoiei a mão na parede, porque minhas pernas amoleceram. Eu nunca tinha estado naquela casa antes da compra. Pelo menos eu achava que não. Na nossa memória. Eu e Rafael tínhamos ido vê-la juntos, com o corretor, numa tarde de sábado, com o sol forte. Eu lembrava da cena. Eu de vestido claro, ele de camiseta preta. O corretor explicando detalhes da reforma. Mas aquela carta dizia outra coisa. Dizia que alguém tinha me visto ali, antes, sozinha, parada na frente do portão, com uma expressão específica. Eu comecei a duvidar da minha própria lembrança. Será que eu tinha ido antes? Será que eu tinha esquecido? Será que o corretor tinha me mostrado a casa num outro momento? Essa confusão só piorou quando a tia mulher do telefone leu outro pedaço da carta. Ele sempre escolhe as mesmas. As que acreditam fácil, as que carregam tudo, as que aguentam o silêncio.
Eu fui uma, antes de você, e teve outra, antes de mim. Essa casa conhece a história. Eu senti uma raiva crescendo, misturada com nojo, com dor. Eu olhei em volta, para a sala, para a parede onde eu mesma tinha escolhido a cor, para o sofá que eu paguei em 12 vezes. Tudo ali tinha sido cenário de algo que eu não fazia ideia. A mulher disse que a carta falava em coisa errada, não detalhava, mas deixava-me entender que tinha acontecido alguma coisa grave ali dentro. Algo que o Rafael e a antiga dona dividiam, como um segredo, um peso, mais um trecho. Quando ele te levou aí pela primeira vez, eu vi. Eu estava do outro lado da rua, dentro do carro. Ele não me viu, mas eu vi você. Você segurava a chave com as 2 mãos, como se fosse um presente, não um fardo. Eu prendi a respiração. Aquela cena. Eu lembrava dela. Eu e Rafael na calçada. Ele tirando a chave do bolso, colocando na minha mão, eu sorrindo. Ele fazendo uma brincadeira sobre a nossa casa. Eu nunca tinha percebido ninguém do outro lado da rua. A mulher disse que tinha mais, que a carta falava de uma noite específica, em que teve grito, porta batendo e uma decisão tomada no impulso. Uma frase me arrepiou inteira. Tem algo nessa casa que não pertence a vocês. E enquanto ele fingir que nada aconteceu, você nunca vai estar segura. Eu apoiei a testa na janela fria. Precisava sentir algo sólido, alguma coisa real, porque tudo em volta parecia escorregar. A mulher do telefone respirou fundo, dizendo que não tinha lido tudo ainda, que tinha parado na metade, porque começou a tremer, porque ela também estava em perigo, de outro jeito. Eu perguntei quem tinha mandado essa carta. Ela respondeu sem certeza absoluta, mas com um palpite forte. Ela acreditava que tinha sido a própria antiga dona da casa. A mulher do número estranho, a mulher que ligava para ela e para mim, por algum motivo que a gente ainda não tinha entendido. O silêncio pesou de novo e a tensão subiu mais um degrau, porque nesse ponto não era mais só sobre o Rafael, era sobre alguém lá fora, me observando, sabendo da minha vida, da minha casa, da minha rotina. Eu estava digerindo isso quando aconteceu algo simples, mas que mudou o rumo daquela manhã. Enquanto eu ainda falava com ela, o meu celular, que estava em cima da mesa, na sala, começou a vibrar, sem parar. Eu olhei, de longe, a tela piscando, um número desconhecido, chamando. A mulher do telefone perguntou: "O que foi?" Minha voz sumiu um pouco, mas eu consegui dizer: "Tem outro número me ligando agora." Ela ficou em silêncio e então perguntou, baixo: "Confere se é esse." E começou a ditar, devagar. O mesmo número, dígito por dígito. O número da antiga dona da casa. Eu virei devagar, olhei para a tela do celular e meu coração quase parou. Era o mesmo número. Eu fiquei ali, no meio da sala, com o telefone fixo em uma mão e o olhar preso no celular vibrando em cima da mesa. O som da vibração parecia mais alto do que qualquer coisa, uma insistência, um pedido ou uma ameaça. Eu não sabia. Do outro lado da linha, a mulher prendeu a respiração, eu também. O visor do celular mostrava o número, aquela sequência que tinha aparecido na carta, que tinha ido parar no trabalho da amante do meu marido, que já tinha ligado para minha casa meses antes e que sempre deixava o Rafael em pânico. Eu caminhei devagar até a mesa. Cada passo parecia mais pesado que o anterior. A casa inteira parecia observar. A mulher no telefone disse, quase num sussurro: "Atende." Eu parei, com a mão pairando sobre o celular. Meu primeiro instinto foi desligar os dois, sumir, fingir que nada daquilo tinha acontecido. Mas alguma coisa em mim, mais forte que o medo, quis ouvir, quis saber, nem que fosse para me quebrar de vez. Eu coloquei o telefone fixo no viva-voz, deixei em cima da mesa e peguei o celular com a outra mão.
Meu coração batia tão rápido que eu sentia nos dedos. Eu deslizei o dedo na tela e atendi. Alô? A minha voz saiu baixa, insegura. Do outro lado. Por alguns segundos, nada. Nem ruído, nem respiração. Um silêncio seco e denso. Eu achei que talvez tivesse caído a ligação. Olhei para a tela. Ainda estava conectada e então, de repente, eu ouvi uma respiração lenta, pesada, como se alguém estivesse escolhendo as palavras, com muito cuidado. O tempo pareceu esticar. A mulher do telefone fixo ficou quieta. Eu consegui ouvir a respiração dela também. Então, finalmente, uma voz. Era uma voz de mulher, madura, sem pressa, com um leve sotaque que eu não conseguia identificar. Ela disse meu nome completo, sem errar, sem gaguejar. Eu gelei. Eu perguntei quem era. Ela não respondeu de imediato, só soltou uma frase. Você atendeu. Era como se ela estivesse marcando um ponto, confirmando algo que esperava há tempo. Eu repeti a pergunta. Quem fala? Ela deu um leve suspiro e disse: Eu morei aí, antes de você. Minha garganta secou. Eu sabia quem ela era. Não pelo nome, que ela ainda não tinha dito, mas pela presença, pelas histórias, pelas ligações, pelo número. Eu engoli em seco, olhei em volta, como se esperasse ver um rosto colado no vidro da janela. Mas a rua seguia normal. Ela continuou. Disse que tinha tentado falar comigo outras vezes, que eu nunca tinha atendido Mebetchal, o número desconhecido, que o Rafael sempre estava em volta, sempre cortando, sempre perto. Hoje, ela disse, era a primeira vez que eu estava sozinha. Para ouvir, a mulher no viva voz. A amante, interrompeu. Perguntou quem era. A voz da antiga dona parou. Por um segundo. Quem está ouvindo além de você? Eu olhei para o telefone fixo. Dei 2 passos até a mesa. Tirei do viva voz. Levei de volta ao ouvido. Agora eu estava equilibrando um aparelho em cada mão. Uma conversa com 2 mulheres diferentes, que orbitavam a mesma pessoa. Eu respirei fundo e disse a verdade. Tem outra pessoa na linha. Ela também foi bem enganada pelo Rafael. A antiga dona ficou em silêncio. Depois soltou um som que parecia um riso curto, sem humor. Ele não para. Ela falou aqui o nome dele, com um tom tão familiar que doeu. Era estranho ouvir outra mulher dizer Rafael, como se fosse dela, como se nada daquilo fosse problema. Eu sentei na cadeira, porque minhas pernas já não aguentavam o próprio peso. Eu pedi que ela se apresentasse, que dissesse quem era de verdade. Ela falou o mesmo nome que a vizinha tinha mencionado, lá atrás, no dia da mudança. Eu senti um arrepio, como se um fantasma ganhasse rosto. Ela disse que precisava explicar, antes de tudo, que eu não era culpada. Nem a outra que ouvia, que naquela história, a culpa estava concentrada nele e em mais alguém. Eu perguntei em quem. Ela demorou um pouco e respondeu: Em mim também. Essa frase entrou em mim como uma pedra, porque até então eu estava procurando um vilão claro, simples, um alvo para toda a minha raiva. E agora ela colocava outra camada, mais incômoda. Ela começou a contar. Disse que conheceu o Rafael muitos anos antes de mim, quando ele ainda não era casado, quando ele ainda morava de aluguel, quando a vida dele cabia num quarto e uma moto. Eles se apaixonaram rápido. Ela se separou por causa dele. Largou mal o casamento antigo, um homem mais velho, tranquilo, estável. Ela queria emoção, ela queria intensidade. E o Rafael sabia dar isso. Ela comprou a casa onde eu agora morava, com ele. Eles fizeram reforma, pintaram juntos, planejaram quarto, mudaram piso. Eu comecei a enxergar cenas, como se eu estivesse assistindo um filme, com pessoas que usavam meus móveis, as minhas paredes, mas numa outra época. Ela disse que ele parecia perfeito, atencioso, presentes, mensagens apaixonadas. Até que começaram as pequenas mentiras, as ausências, os atrasos.
Ela engravidou nessa parte. A voz dela falhou, ficou mais baixa. Eu engoli seco, olhei para o corredor, que levava até o quarto, quase imaginando uma outra versão da minha casa, com brinquedos espalhados, com som de risada. Ela disse que ele não reagiu como ela esperava, que ficou frio, distante, que passou a sair mais, que começou a voltar com cheiros estranhos, perfumes diferentes, mentiras mal montadas. Ela tentava conversar, ele desviava, dizia que era coisa da cabeça dela, que ela estava sensível, por causa da gravidez. Eu fui sentindo uma dor no peito, mesmo sem viver aquilo de verdade. Ela falou de uma noite específica, uma noite que parecia ser o centro de tudo. Foi essa noite que a carta mencionava, aquele dia. Ela contou que tinha chovido muito, que a rua tinha ficado alagada, que a energia tinha caído por algumas horas. Ela estava sozinha em casa, com 8 meses de gestação. O Rafael tinha saído dizendo que era trabalho, que precisava resolver um problema urgente, que não ia demorar, mas não voltava. Ela começou a sentir um mal-estar estranho, uma pressão, uns chutes mais fortes. Decidiu ligar para ele. Nada. Tentou de novo, de novo. Caixa postal. No meio disso. Ela ouviu um barulho no portão. Passos. Ela achou que fosse ele. Foi até a janela, mas não viu nada. A sensação de estar sendo observada começou ali. Ela respirou fundo. Na ligação comigo, como se revivesse naquela hora. Disse que ligou para o ex-marido, o homem que ela tinha deixado para ficar com Rafael. Ele estranhou, mas atendeu, ofereceu ajuda, falou para ela ir para o hospital. Ela não queria sair sozinha, com a chuva, com aquela barriga. Foi então que o telefone fixo tocou. Ela a atendeu. Era uma mulher, do outro lado, com a voz calma, que perguntava se o Rafael estava. Quando ela disse que não, que ele tinha saído. A mulher ficou em silêncio. Depois apenas disse: "Cuidado com ele." A ligação caiu. Eu sentei mais ereta, segurando os 2 telefones com força, em cada ouvido, olhando para um ponto fixo na parede. Ela disse que passou as horas seguintes num torpor, entre abrir a janela, olhar a rua, ligar para o Rafael, ligar para o ex. A chuva caindo, a energia piscando. Quando ele finalmente chegou, molhado, cansado, cheiro de álcool no hálito. Ela já estava em desespero. Começaram a discutir, alto. No meio da sala onde eu estava sentada agora. Ela repetiu a cena com tanto detalhe, que eu quase conseguia ouvir. Ela cobrando, perguntando onde ele estava, ele desviando, gritando, dizendo que estava cansado das desconfianças. No meio da discussão, ela sentiu uma dor forte, uma contração que a fez dobrar o corpo. O medo tomou conta. Ela pediu para ele levá-la ao hospital. Ele hesitou, disse que não dava, não naquela hora, que estava sem condições de dirigir, que a rua estava ruim. Ela chorando, grávida, com dor. Ele andando de um lado para o outro, nervoso. Foi aí que algo, que até hoje ela não sabia se era impulso ou desespero. Aconteceu. Ela empurrou ele, com força. Ele desequilibrou, bateu o ombro na parede. Ela gritou. Disse que se ele não a levasse, ela ia ligar para o ex-marido, para o pai da criança, para o chefe dele, para quem fosse. Ele surtou. Segurou para salvar o braço dela com força. Disse que ela não ia estragar a vida dele, que ela não podia fazer isso com ele. Ela tentou se soltar. Escorregou. Caiu. Silêncio. Na ligação. O silêncio também tomou conta. Eu senti meu coração apertar. Sabia o que vinha. Não queria ouvir. Mas era tarde para voltar atrás. Ela disse que acordou no pré-hospital, sem a barriga, sem o choro de bebê, sem nada. Um enfermeiro explicou, com aquela voz treinada, que às vezes essas coisas acontecem, que a queda, a pressão. Ela não lembrava exatamente tudo, mas lembrava do rosto do Rafael, na porta do quarto, com um misto de culpa e irritação. Ele não segurou a mão dela,
Ele não chorou. Ele não disse que sentia muito. Ele só falou, baixo: "Você não pode contar essa versão para ninguém." Eu fechei os olhos, minha garganta queimando. Naquele dia, a vida dela quebrou. Ela perdeu o bebê, perdeu o casamento, perdeu a casa, porque no meio de tudo, ainda descobriu, logo depois, que ele já estava se envolvendo com outra, uma outra que ela nunca conheceu, mas que tinha deixado marcas, perfume no carro, mensagens apagadas pela metade, um nome nunca mencionado. Ela desmoronou e fez a única coisa que conseguiu pensar: vendeu a casa por um valor baixo, com pressa. Queria sair dali, longe das paredes que tinham visto tudo, longe do chão onde tinha caído. Quem comprou foi um casal indicado por um corretor, um homem simpático e uma mulher, com um olhar cansado, mas cheio de esperança. Ela ficou do outro lado da rua, no dia da entrega das chaves, dentro do carro, assistindo o Rafael abrir o portão para outra pessoa, com aquele sorriso que ela conhecia tão bem. Aquela mulher era eu. Quando ela disse isso, eu senti o mundo girar. Eu vi, na minha memória, eu e Rafael chegando com o corretor. Eu lembro da calçada molhada. Eu lembro de ter achado estranho o cheiro de tinta ainda recente. Eu lembro dele brincar, dizer que a casa parecia esperar pela gente. Eu não lembrava de nenhum carro parado do outro lado da rua, nenhuma figura sombreada, nenhum olhar. Mas ela lembrava. A antiga dona disse, com a voz baixa, que naquele dia, quando me viu segurar a chave, um peso apertou com o peito dela. Ela quis sair do carro, bater no meu vidro, me avisar. Mas não conseguiu. Estava quebrada demais, culpada demais, cansada demais. Ela deixou o tempo passar. Achou que o problema era só com ela, que o Rafael podia ser diferente com outra pessoa, que talvez ele aprendesse, mudasse. Mas as ligações começaram. Primeiro, ela ligava para ele, por impulso, com saudade, com raiva. Ele atendia nervoso, pedia para ela parar, dizia que agora tinha outra vida, uma vida que incluía eu. Depois, ela passou a ligar em horários aleatórios, só para ouvir a voz do gravador, para certificar que ele ainda existia. Até que um dia, ele atendeu com um tom tão frio que ela entendeu, não tinha mais espaço ali. Então, as ligações passaram a vir de outro lugar. Ela começou a receber telefonemas anônimos, sem identificação, uma voz de mulher, que nunca dizia o nome, mas sabia detalhes, sabia da queda, sabia da briga, sabia da casa. Essa mulher misteriosa dizia coisas do tipo: "Você acha que acabou para você, mas não acabou para ela." Ela perguntava: "Para quem?" A voz respondia: "Para que vem depois?" Foi assim que ela começou a acompanhar, de longe, a nossa vida, pelas mínimas pistas que conseguia. Um comentário de vizinho, uma postagem aberta, uma aparição rápida do Rafael em algum lugar com outra mulher. Ela descobriu meu nome um dia, por coincidência. Tinha ido num médico e viu o Rafael saindo, sozinho, pela recepção, conversando com uma enfermeira, que mencionou meu nome. E indiretamente ela juntou, procurou, achou uma foto minha numa rede social, um aniversário, uma foto inocente de casal. Eu e ele sorrindo, na frente de uma parede que eu mesma pintei. A culpa comeu ela por dentro. Ela percebeu que não era só vítima, tinha sido cúmplice também. Quando acreditou nele, quando cobrou menos do que devia, quando permitiu que ele jogasse tudo nas costas dela. As ligações da voz desconhecida aumentaram, até o dia em que essa voz misteriosa deu uma espécie de ultimato. Ou você conta, ou eu conto. Ela não sabia como, não sabia por onde começar, não sabia se eu ia acreditar. Enquanto enrolava, eu fui vivendo, confiando, criando rotina com ele. Ela chegou a escrever, na carta, tudo do que não tinha coragem de dizer ao telefone. Mas antes que enviasse para mim, o envelope sumiu da bolsa. Ela acha que ele encontrou,
que leu, que escondeu. Só que, algum tempo depois, a mesma carta, ou uma cópia, chegou na mesa da amante dele, no trabalho, e foi aí que as histórias delas duas se cruzaram, sem que soubessem. De um lado, eu, na minha casa, vivendo uma mentira com cara de passado resolvido. De outro, a amante, vivendo uma mentira com cara de futuro possível. No meio, a antiga dona, carregando um trauma, um segredo e uma culpa que não era só dela. Eu respirei fundo, a cabeça latejando. Eu perguntei para ela: por que demorou tanto para falar comigo? Ela respondeu que tinha tentado, em forma de ligação, de carta, de comentários indiretos, mas sempre, sempre, algo interrompia. O Rafael atendia, na minha frente, e fazia piada. Dizia que era trote, que era gente vendendo coisa. Eu acreditava, porque era mais fácil, porque era menos dolorido. A antiga dona segurou o choro. Na ligação, quando admitiu que também teve medo de mim, que teve medo de eu odiá-la, de achar que ela era a vilã, que tinha acabado com a vida dele. Ela disse que só criou coragem de mandar a carta de novo quando recebeu um telefonema da voz misteriosa, avisando que eu estava quase chegando no ponto. Eu perguntei que ponto era esse. Ela ficou em silêncio. Por alguns segundos, depois falou: o ponto em que você começaria, Coco, a desconfiar, mesmo sem querer. Eu lembrei da primeira vez que senti o cheiro de perfume estranho na camisa do Rafael. Lembrei do dia em que ele desligou o celular na minha frente, porque o chefe ligava demais. Lembrei do sábado em que ele sumiu e voltou com uma desculpa torta. Eu estava cheia de pontinhos desconexos. Só faltava alguém ligar. A amante. Na outra linha, entrou na conversa. A voz dela tremia. Ela perguntou para a antiga dona por quê. Entre todas nós, ela tinha mais escolhido mandar a carta para o trabalho dela, e não para mim. Ela respondeu que não tinha sido ela, que tinha escrito endereçado a mim. Mas a carta apareceu no lugar errado. Talvez alguém tenha mexido. Talvez a voz misteriosa tivesse interferido. Ali, as duas perceberam que, além do Rafael, havia mais uma pessoa mexendo as peças. Alguém que conhecia tudo. Sabia dos horários, das rotinas, dos nomes. Eu ouvi aquilo. E um medo diferente do que eu sentia do Rafael surgiu. Não era só a raiva da traição. Era a sensação de estar exposta, vigiada, há anos. Eu perguntei quem podia ser essa mulher misteriosa. A voz que ligava para os dois, que sabia de tudo. A antiga dona respirou fundo e disse que tinha um palpite, que ela nunca conseguiu confirmar, mas que fazia sentido demais. Ela falou de um antigo morador, alguém que viveu naquela casa antes dela, ao lado de um homem mais velho, um senhor reservado que quase não saía, e de uma menina. A menina cresceu naquela rua, conhecia todo mundo, sabia de todas as fofocas, sabia quem entrava, quem saía, quem brigava. Quando a antiga dona comprou a casa, essa menina já era adulta, mas ainda morava ali perto. Cresceu vendo casais entrarem e saírem daquela mesma porta. Ela ajudou na mudança, mostrou onde dava mofo, onde a telha vazava, sabia qual vizinho emprestava a ferramenta, qual chamava a polícia por qualquer coisa. Quando a antiga dona se separou e foi embora, ela acha que essa mulher continuou ali, vendo tudo, sabendo tudo. Ela falou um nome. Eu reconheci na hora. Era o nome da vizinha da frente. Aquela que sempre parecia saber de tudo, que estava sempre na janela, que cumprimentava com um sorriso doce, que trazia bolo de vez em quando, que fazia perguntas demais, na mesma hora, enquanto eu ainda estava ao telefone. Eu ouvi um barulho do lado de fora. O portãozinho da frente, batendo devagar. Eu levantei, com os dois telefones na mão. Fui até a janela, abri um pouco a cortina. Ela estava lá, do outro lado da rua,
encostada no portão da casa dela, me olhando, como se soubesse exatamente de tudo mal que estava me acontecendo. Eu congelei na janela. A vizinha ali estava parada, braços cruzados, uma expressão calma demais para o contexto. Como se aquele fosse só mais um dia comum, mais uma manhã qualquer, sem nenhum segredo rodando pelo ar. Ela ergueu a mão, acenou, com um sorriso leve, e eu senti, na hora, que aquele gesto tinha outro sentido agora, do meu ouvido esquerdo. Veio a voz da antiga dona. Ela está aí! Eu não respondi, mas minha respiração denunciou. Ela entendeu, do outro ouvido. A amante sussurrou. Quem? Eu engoli seco. Falei devagar. O nome da vizinha. Só de falar. Me deu uma vertigem estranha. Como se eu estivesse enxergando pela primeira vez alguém que eu via todo dia. A antiga dona pediu que eu descrevesse. Onde ela estava? Como estava? Eu disse. Ela continuava parada, encostada no portão, como se esperasse alguma coisa ou alguém. A antiga dona contou que na noite da queda, na noite em que perdeu o bebê, quando a ambulância chegou, a única pessoa na rua, além dos paramédicos, era ela, a vizinha. Ela estava de camisola, chinelo, com o cabelo preso, encolhida num canto da calçada, observando tudo, sem se aproximar, sem ajudar, só vendo. Depois, quando a antiga dona voltou para casa, alguns dias depois do meu hospital, ela bateu no portão, levou sopa, fez carinho, ouviu e repetiu. Algumas vezes, você devia se cuidar. Homem que mente uma vez, mente sempre. Ela dizia isso, mas nunca dava detalhes. E sabia de coisas. Sabia onde o Rafael trabalhava, sabia os horários, sabia até de uma briga que eles tiveram dentro de casa, com a porta fechada, sem vizinho por perto. A antiga dona começou a achar que ela entrava, que ela rondava, que ela tinha mais acesso àquela casa do que deveria, na minha cabeça. Começaram a pipocar situações que antes pareciam triviais. Uma vez, eu cheguei do mercado, o portão estava destrancado. Eu tinha certeza de que tinha trancado. Outra. Eu encontrei uma sacola com pão fresco pendurada no portão, sem bilhete, sem nada. No começo, achei gentil. Agora, parecia invasivo. Teve também o dia em que eu cheguei do trabalho e encontrei a vizinha varrendo a calçada da minha casa, não só a dela. Ela sorriu, disse que era mania, que gostava de ver tudo limpo. Eu agradeci, mas guardei aquela cena num canto. A voz da amante veio do outro lado da linha, dizendo que uma vez ela tinha ido buscar o Rafael numa esquina próxima da minha rua, num dia chuvoso. Ele pediu para ela não parar em frente de casa, para estacionar mais longe. Ela ficou esperando dentro do carro, e um detalhe meio específico chamou aí a atenção dela. Ela viu uma mulher, na janela da frente, da casa ao lado, com um celular na mão, olhando diretamente para o carro. Quando o Rafael entrou, ele pediu para ela sair rápido, sem olhar para trás. Estava nervoso, dizendo que ali todo mundo cuidava demais da vida dos outros. Era a vizinha. Tinha quase certeza, pelo jeito de segurar o celular, pelo cabelo preso, pela postura. Agora, tudo se encaixava de um jeito perturbador. A antiga dona acreditava que essa vizinha tinha sido a tal voz misteriosa ao telefone. Com ela, com a amante, talvez até com outros. Ela era o elo entre os moradores da casa, entre os segredos, entre o passado e o presente. Eu me afastei da janela, mas continuei olhando. Por uma fresta da cortina. Ela estava ali, ainda, como se soubesse, como se esperasse que eu tomasse alguma má atitude. A antiga dona me deu um aviso. Não confronta ela de cara. Ela sabe demais. Sobre todo mundo. E o Rafael. Tem medo dela. Isso me pegou de surpresa. Eu perguntei por quê. Ela contou que uma vez, depois da perda do bebê, ela ouviu, por acaso, uma conversa entre os dois, na calçada. A vizinha tinha chamado mal Rafael,
para falar alguma coisa. Ficaram encostados no poste, baixo. Ela ouviu o nome dela. Algumas palavras soltas: ataque, culpa, polícia, vizinho. Quando ele entrou, estava pálido. Ela perguntou o que tinha acontecido. Ele só disse que era melhor não entrar em atrito com a vizinha, que ela tinha o costume de gravar tudo, de anotar tudo, que vivia fazendo denúncia anônima de barulho, de briga, de cachorro, para a polícia. A antiga dona começou a sentir que estava presa numa espécie de vitrine, que qualquer passo em falso dela poderia ser usado contra ela. Eu pensei nos dias em que discuti com o Rafael também, naquela mesma sala, achando que a gente estava completamente sozinhos. A ideia de alguém ouvindo tudo, gravando, anotando, me deu enjoo. A amante, na outra ponta. Falou que uma vez, depois de uma discussão com o Rafael, ela recebeu uma ligação, de número desconhecido, uma voz de mulher, dizendo que ela merecia coisa melhor, que ele era um tipo de homem que repetia padrões, que se ela tivesse juízo, saía enquanto dava tempo. Ela achou que fosse uma amiga de trabalho, fazendo drama. Não deu importância. Agora, a voz, a postura, combinaram na cabeça dela. A vizinha. Eu respirei fundo. A sala pareceu ficar menor. Eu pensei em desligar, em trancar portas, em fugir. Mas a antiga dona disse uma coisa, que me segurou. Você tem algo aí, que é meu. Na hora. Eu soube do que ela estava falando. A caixa, no armário do quarto de hóspedes, com a agenda velha, as fotos, os papéis. Eu contei que o Rafael tinha mexido, rasgado, guardado parte numa pasta preta. Ela perguntou se a pasta ainda estava na casa. Eu não sabia. O medo e a necessidade de saber começaram a brigar dentro de mim, mas a curiosidade ainda era mais forte. Eu levantei, com os 2 telefones grudados no ouvido, e fui andando pelo corredor, em direção ao quarto de hóspedes. Cada passo ecoava, como se a casa tivesse ganhado ouvidos. O corredor parecia mais comprido do que era. Eu passava pelas portas fechadas, pelo banheiro, pelo quarto, e sentia um arrepio, pensando em tudo o que aquelas paredes já tinham visto. Antes de mim. Eu abri a porta do quarto de hóspedes devagar. A luz da manhã entrava pela janela, cortando o ar em faixas claras. Tinha cheiro de fechado, de coisa guardada. 2 colchões encostados na parede, uma estante com livros antigos, uma caixa de decoração que eu nunca tinha aberto. E o armário, no canto. O armário, onde eu tinha encontrado a caixa da antiga dona. Eu caminhei até ele. Os telefones começaram a pesar nas mãos. A voz das 2 mulheres, uma em cada ouvido, ficou mais distante, como se eu estivesse debaixo d'água. Eu toquei na maçaneta do armário, fria. Girei, abri. As prateleiras estavam bagunçadas, lençóis, toalhas, algumas caixas. Eu empurrei um monte de coisas. Procurei, até ver, no fundo, numa prateleira baixa, a caixa de papelão. Ela ainda estava lá, mas diferente, mais amassada, com a fita arrancada. Eu me abaixei, puxei para fora, me sentei no chão, com a caixa entre as pernas. A antiga dona perguntava: Você achou? Eu respondi que sim. Minha voz tremia. Tirei a tampa devagar. Lá dentro, ainda tinha a agenda, o caderno, algumas fotos. Mas os papéis que eu lembrava não estavam lá. No lugar deles, uma pasta preta, do Rafael, com o elástico meio solto. Meu coração acelerou. Eu puxei a pasta, coloquei no colo. A amante, no outro ouvido. Ficou em silêncio. Eu sentia que ela também prendia o fôlego. Do outro lado da linha. Eu abri a pasta. Dentro, havia folhas dobradas, com anotações à mão, que não eram minhas, nem da antiga dona. Era a letra do Rafael. Algumas folhas tinham datas, de anos atrás. Outras... Não, na primeira. Eu li. Dia da queda, ligação anônima, não falar, versão combinada. Meu estômago virou. Ele tinha anotado, organizado.
como se tudo tivesse sido um projeto, um plano, algo que ele precisasse controlar no papel. Em outra folha, estava escrito: Vizinha, grava, número. Cuidado com o portão! Eu comecei a tremer. A antiga dona pedia, lendo por mim. O que tinha escrito? Eu fui falando. Tinha uma folha com nomes, listados, um abaixo do outro. Alguns riscados, outros não. Entre eles, o meu, o dela. E um que eu não conhecia. Ao lado do meu nome, uma anotação pequena. Ponto fraco, medo de abandono. Não gosta de briga. Evitar confronto direto. Eu senti uma mistura de nojo e dor. Eu era uma espécie de arquivo, um caso, uma estratégia, ao lado do nome da antiga dona. Ponto fraco, culpa. Vínculo com o ex-marido. Usar isso. Eu li, com a voz falhando. Do outro lado. Eu ouvi um soluço da antiga dona. Ela estava ouvindo. Como ele a tinha resumido. Como se fosse um jogo. Tinha também anotações soltas. Sobre horários da vizinha. Ela sai às 16 horas para a feira. Liga para a polícia por barulho depois das 22 horas. Viu a ambulância antes de todos. Não sabe tudo, mas acha que sabe. E uma frase, subscrita. Se ela falar demais, tenho que usar contra. Eu senti frio nas mãos, como se o sangue tivesse descido todo para o chão. Enquanto eu mexia nos papéis, algo caiu da pasta. Um envelope pequeno, branco, sem nada escrito do lado de fora. Ele escorregou para o chão. Eu peguei. Aquele envelope tremia entre meus dedos. Eu sabia que o que estava ali dentro ia mudar mais alguma coisa. A antiga dona perguntava o que era. Eu rompi a lateral com cuidado. Tirei o conteúdo. Era uma foto. De novo. Eu virei e quase deixei cair. Na foto, eu, de costas, no portão da casa, segurando uma sacola de mercado, sozinha, o portão entreaberto, meu corpo meio virado, como se eu estivesse olhando para a rua, no canto da foto, uma data, 1 ano antes de eu me mudar oficialmente para ali. Meu peito apertou. Eu não lembrava daquela cena. Eu não lembrava de ter vindo sozinha naquele endereço. 1 ano antes de morar nele, atrás da foto, havia um bilhete, com a letra da vizinha. Ela passou aqui de novo, não entrou, só ficou olhando. Você tem certeza que quer isso para ela? Você não é tão diferente assim. Eu me arrepiei inteira. A antiga dona ficou muda. Por alguns segundos. A amante, do outro lado, sussurrava. Meu Deus! Mas eu já não prestava atenção direito. Minha mente voltou no tempo. 1 ano antes de eu me mudar. Eu vivia um momento difícil. Meu pai tinha ficado doente. Eu passava muito tempo entre hospital, casa e alguns compromissos de trabalho. Minha cabeça era um caos. Eu tentei lembrar se em algum momento eu tinha vindo ver a casa, antes do Rafael, sozinha, se tinha passado na rua, sem perceber, uma lembrança difusa. Começou a tomar forma. Eu lembrava de um dia, saindo angustiada do hospital, dirigindo sem rumo, só para esfriar minha cabeça. Eu parei numa rua qualquer, porque estava chorando. Eu encostei o carro, caminhei um pouco, respirando. Eu não prestei atenção no nome das ruas, nem no número das casas. Lembro vagamente de um portão branco, de eu apoiar a mão nele, olhar para dentro, ver um quintal vazio. Era ali. Eu nunca tinha ligado aquela lembrança à minha casa atual, até ver a foto, com a data, comigo, naquele mesmo portão. Como essa foto foi tirada? Quem estava com a câmera? Quem me viu ali? Eu me levantei do chão, com as pernas bambas. Seguro os 2 telefones ainda, a foto numa das mãos. Eu senti, na pele, que eu estava no centro de algo muito maior do que uma traição, do que um casamento ruim, do que um segredo mal guardado. Tinha alguém me observando, antes mesmo de eu saber que aquela casa existia. E o pior, alguém que morava bem em frente,
Se você chegou até aqui, já vai clicando no botão de se inscrever e ativando o sininho para não perder as próximas histórias.